Alex Delarge, Hannibal Lecter, Mr. Blonde e Stansfield. Vilões completamente diferentes, mas todos eles compartilham um detalhe curioso. Enquanto cometem crimes violentos, eles escutam música clássica. Mas por que eles fazem isso? Observem essa cena de abertura de Laranja Mecânica. Nela, nós já temos os elementos que irão ditar toda a narrativa do filme. A narração em off do personagem principal, o Leite, que está presente durante todo o filme, mas não menos importante, a música clássica. Esse é o padrão repetido em centenas de vilões icônicos, e você provavelmente nunca percebeu isso. Nesse vídeo, eu irei explicar para vocês por que vilões ouvem música clássica. Mas o pior de tudo, como vocês se tornam cúmplices sem que vocês percebam. Se você gosta de entender como o cinema molda a forma como você pensa e como entende a si mesmos, se inscreva no História Retrô e compartilhe o canal para chegarmos em cada vez mais pessoas. Comentem aqui nos comentários temas que vocês gostariam de ver futuramente no canal e o que vocês acharam do vídeo. A música é parte essencial de um filme. Ela não é só um elemento que está ali de fundo sobrando no filme, como se ela servisse apenas para preencher o silêncio do filme, mas sim uma parte integral da trama. De forma curta, podemos dizer que as principais características de um filme são o roteiro, a atuação, a fotografia, mas talvez o elemento mais subestimado do filme seja a música. A maioria das pessoas não percebe, mas a música é o que torna momentos comuns em cenas inesquecíveis. Ela desperta emoções que sem ela simplesmente não seriam possíveis. Provavelmente você se lembra de muitos filmes clássicos por causa da música. Indiana Jones, Jurassic Park, O Exterminador do Futuro, Os Vingadores. Todos eles têm algo em comum, uma trilha sonora marcante. Quando falamos de vilões, a música costuma cumprir dois papéis principais: causar estranheza e gerar empatia. Estranheza, porque a música clássica não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas, criando uma sensação de distanciamento. E empatia, porque mesmo em meio a atos brutais, esses personagens demonstram sensibilidade, gosto pela arte e pela cultura, elementos que os tornam mais humanos e paradoxalmente mais complexos e atraentes para o público. No filme O Profissional, nós acompanhamos a história de uma garota que se alia a um assassino de aluguel em busca de vingança contra Stansfield, um agente do DEA responsável pela morte de sua família. Mas o que torna o personagem ainda mais perturbador não é só a violência, e sim a forma como ela acontece. Stansfield executa seus atos enquanto ouve música clássica, criando um contraste desconfortável entre a beleza da música e a brutalidade da cena. Em Laranja Mecânica, a música clássica vai além do contraste e se torna parte estrutural da narrativa. A relação de Alex com Beethoven não serve apenas para caracterizá-lo como um jovem excêntrico ou culto. Ela revela a forma como ele experimenta o mundo. Para Alex, a música é prazer puro, êxtase e liberdade, a mesma sensação que ele associa à violência. E é justamente aí que o filme provoca algo mais inquietante. A música clássica não ajuda apenas a entender o personagem, ela torna o espectador cúmplice do filme. A beleza da trilha sonora entra em conflito com o que vemos na tela, criando uma sensação desconfortável. O espectador se percebe emocionalmente conduzido por algo que ele deveria rejeitar. Kubrick usa esse choque para questionar até que ponto somos influenciados pela estética. A música também se torna central no momento em que o Estado tenta curar Alex. Durante o tratamento Ludovico, Beethoven deixa de representar prazer e passa a provocar dor e repulsa. Nesse ponto, a trilha sonora deixa de ser apenas um elemento estético e se transforma em um símbolo do próprio tema do filme. O que acontece quando o ser humano perde a capacidade de escolher? Ao retirar de Alex até mesmo o prazer pela música, o filme sugere que eliminar a violência à força também significa eliminar parte de sua humanidade. Assim, em Laranja Mecânica, a música clássica não humaniza apenas o vilão, ela expõe o conflito central da obra entre a liberdade, a moralidade e o controle, enquanto coloca o próprio espectador dentro desse dilema. Quando o diretor Stanley Kubrick foi questionado em uma entrevista sobre a sugestão de que o excêntrico e carismático Alex Delarge em Laranja Mecânica gostava de estupros de Beethoven, ele respondeu: "Acho que isso demonstra o fracasso da cultura em ter qualquer efeito moral refinador na sociedade. Hitler amava boa música e muitos nazistas de alto escalão eram homens cultos e sofisticados. Mas isso não lhes fez bem e nem a ninguém. Mas a questão é que existe um motivo ainda mais sombrio por trás da utilização dessa preferência musical por vilões. E ela se chama...
Existe um elemento histórico que ajudou a consolidar essa ligação entre a música clássica, o poder e uma estética mais autoritária, e isso passa de forma inevitável pelo nazismo. O regime nazista construiu sua imagem a partir de uma estética cuidadosamente planejada. A elite do partido nazista era toda composta por artistas fracassados. É só você lembrar que Hitler foi recusado pela Academia de Artes de Viena. Nesse contexto, a arquitetura monumental, desfiles coreografados, símbolos grandiosos e uma constante tentativa de se conectar ao passado idealizado eram elementos presentes na estética nazista. O clássico era apresentado como sinônimo de ordem, pureza e grandeza. A arte não era apenas cultura, era propaganda. Esse culto em torno do clássico é representado pela estética do filme Triunfo da Vontade, de 1935. Reparem bem nesses trechos e percebam o uso da câmera para tornar tudo mais grandioso. As fileiras de soldados perfeitamente diagramadas e os símbolos como a águia representando a nação. Tudo isso representa a estética nazista. Nesse contexto de um culto ao clássico, compositores como Beethoven também foram instrumentalizados pelo regime. Sua música já era associada à ideia de genialidade, heroísmo e triunfo, mas foi reinterpretado como expressão de uma suposta grandeza alemã. Obras que originalmente carregavam significados universais passaram a ser usadas para reforçar narrativas nacionalistas e de superioridade. Mas aqui é importante esclarecer algo para que não haja confusões. A música em si não é o problema. O problema foi a apropriação cultural pelo nazismo. O nazismo transformou o clássico em símbolo de poder e legitimidade, criando uma linguagem que misturava grandiosidade, beleza e autoridade. Não à toa, mesmo com a derrota iminente da Alemanha nazista, Hitler, assim como o regime nazista, ainda eram cultuados por uma certa camada da população. E essa associação não desapareceu com o fim da guerra. O cinema herdou parte desse imaginário. Quando um vilão é retratado ouvindo música clássica, especialmente em momentos de violência fria e calculada, muitas vezes o que está sendo evocado não é apenas a sofisticação, mas uma estética de controle, de superioridade e de distanciamento emocional. Uma beleza que convive com a brutalidade. Mas talvez a pergunta mais incômoda não seja por que o cinema constrói vilões dessa forma. A pergunta certa é por que nós gostamos deles. Parte da resposta está na distância. O cinema nos permite observar a violência, o poder e a transgressão sem sofrer suas consequências reais. Dentro da narrativa, o risco é controlado, e isso nos permite experimentar emoções que na vida real seriam perturbadoras ou moralmente inaceitáveis. O espectador sabe que aquilo é ficção, e essa segurança cria um espaço onde podemos explorar impulsos, curiosidades e fantasias sem que elas tenham impacto no mundo real. É por isso que muitas vezes nos vemos torcendo por criminosos em filmes de assaltos ou histórias sobre o submundo do crime. Em filmes como Dois Coelhos, 11 Homens e um Segredo ou em tantas outras obras do gênero, o público acompanha o planejamento, entende a lógica dos personagens e compartilha da tensão para o plano dar certo. A narrativa nos coloca dentro do grupo. Conhecemos suas motivações, suas falhas, seus objetivos e aos poucos deixamos de enxergá-los apenas como criminosos para enxergá-los como protagonistas. Quando o assalto começa, a pergunta já não é mais se aquilo é certo ou errado, mas se eles vão conseguir escapar. Mas essa conexão acontece porque o cinema manipula cuidadosamente o nosso ponto de vista. A câmera nos coloca ao lado do personagem, a trilha sonora reforça suas emoções e a montagem faz com que experimentamos a história através dele. O resultado é que por alguns momentos adotamos a lógica do próprio criminoso, e quando você menos espera, você vira cúmplice do crime. A música clássica ajuda a tornar esse fascínio ainda mais aceitável. Ela adiciona camadas de sofisticação, inteligência e sensibilidade. O vilão deixa de ser apenas brutal e passa a parecer mais complexo. Alguém que aprecia a beleza, a arte e a cultura. Esse contraste cria uma sensação paradoxal. Quanto mais refinado o personagem parece, mais desconfortante se torna a violência que ele comete. Existe também um outro fator importante. Vilões bem construídos costumam ter clareza, propósito e convicção. Enquanto heróis muitas vezes duvidam, hesitam ou falham, o vilão normalmente sabe exatamente o que ele quer. Eles agem sem as limitações morais que travam os outros personagens. Essa segurança, mesmo quando moralmente errada, pode gerar admiração. O vilão representa uma forma extrema de liberdade. Uma liberdade perigosa, mas ainda assim fascinante de observar.
Os bons vilões frequentemente expõem falhas do próprio sistema em que vivemos. Eles revelam hipocrisias sociais, desigualdades e fragilidades do sistema. Mesmo quando suas soluções são violentas ou equivocadas, o fato de apontarem problemas reais faz com que o público reconheça algo verdadeiro em suas críticas. O personagem deixa de ser apenas um obstáculo para o herói e passa a funcionar como um espelho distorcido da própria realidade. Mas o cinema não faz isso para que concordemos com eles. Pelo contrário, ao nos fazer simpatizar momentaneamente com esses personagens, o filme nos obriga a encarar algo desconfortável: a percepção de que a beleza, a cultura e a inteligência não são sinônimos de bondade. A arte não purifica automaticamente quem a consome, e a estética por si só não carrega moral. Talvez seja por isso que vilões ouvindo música clássica continuem sendo tão marcantes, porque eles revelam uma contradição que preferimos ignorar, a de que o mal nem sempre se apresenta como algo grotesco ou facilmente identificável. Às vezes, ele se apresenta de forma elegante, racional e até mesmo bela.